Bem-vindos a um novo episódio do Artigo 2º, o primeiro de 2025, e por isso aproveito para desejar um bom ano a todos aqueles que nos acompanham nas redes sociais e em podcast. Eu sou a Lídia Pereira, eurodeputada do PSD, e o Artigo 2º é um programa em que debatemos sobre a atualidade política, temas nacionais, europeus e sempre também com um ângulo internacional. Bom dia, um bom ano a todos os que nos ouvem e que nos seguem e para ti também. Este é mais um programa do Artigo 2º, onde temos um semáforo com temas que nos podem juntar, como o semáforo verde esta semana com o relatório do Estado de Direito na União Europeia, os que nos podem aproximar, mas ainda assim estamos divididos, e o tema é o tema amarelo, onde vamos discutir Trump, a sua tomada de posse e também os efeitos para a União Europeia e como a União Europeia se deve comportar, e o semáforo amarelo, onde as migrações nos vão... Peço desculpa, e o semáforo vermelho, onde nós vamos estar mesmo divididas quanto às percepções das migrações. Não é preciso. Queres fazer... Eu sou a Ana Catarina Mendes, eurodeputada do Partido Socialista, e cá estamos para mais uma conversa sem moderação. Exatamente. Com moderação sem moderador. É uma oportunidade para discutirmos ideias, para confrontar pontos de vista e a grande base desta iniciativa é encontrarmos consensos. Somos as duas moderadas e, portanto, é na moderação que encontramos as soluções para os problemas das pessoas. Hoje estamos a gravar a partir de Estrasburgo, durante a sessão plenária, e o nosso primeiro tema é, como dizias, as migrações, um tema que tem sido bastante debatido ultimamente a nível nacional, mas também, evidentemente, tem sido aqui uma preocupação no Parlamento Europeu. Eu creio que o que tem marcado, ou que marcou eventualmente a última semana, foram duas coisas. A vigília patrocinada pelo Partido Chega e depois a manifestação apoiada pelos partidos à esquerda. E como um comentário inicial, eu creio que foi um momento em que... Acho que estou a citar o líder parlamentar do PSD quando disse que os extremos saíram à rua. É de facto preocupante quando nós somos um país hospitaleiro do ponto de vista do acolhimento de migrantes, e é triste ver partidos a utilizarem um tema tão sensível como arma de arremesso. Eu creio que há um grande ângulo de desinformação e de manipulação encetado pelo Partido Chega, mas que merecia como resposta as soluções. E eu creio que aquilo que tem acontecido do lado do Governo, do PSD e CDS, tem sido dar essas respostas. Tu sabes a minha opinião, já falámos sobre este tema noutros episódios. Aquilo que aconteceu no passado com o Governo do Partido Socialista, em que lideraste a resposta, que foi a extinção do CEF, por causa do homicídio de um cidadão ucraniano às mãos dos inspectores do CEF. Na altura foi criada a AIMA e, portanto, o Governo tem estado empenhado em acelerar todos os procedimentos, as pendências que foram deixadas pelo Governo anterior, mas sempre com o ângulo da inclusão. Eu acho que é muito importante, quando falamos de migrações, não esquecer a questão relacionada com a inclusão e com o bom acolhimento. Temos verificado isso cada vez mais, por exemplo, nas escolas, muitos alunos estrangeiros que têm dificuldade em compreender a língua portuguesa, e, portanto, nós temos que dar resposta enquanto Estado social, também dar respostas nessa matéria. E, portanto, a minha crítica principal, e porventura, se calhar, onde nós discordamos, é, de facto, com a reação da esquerda e diria da extrema-esquerda, mas é surpreendente ver representantes do Partido Socialista associarem-se a uma reação, a uma iniciativa do Partido Chega, que assim vai continuando a marcar a agenda política
sem que haja, de facto, aqui uma capacidade geradora de consensos a uma das matérias que tem sido, de facto, protagonista nas últimas semanas em Portugal. Eu tenho 3 dimensões sobre as questões das migrações e tenho algumas discordâncias contigo em relação à forma como nós olhamos, porque não basta dizer que queremos integrar, e já lá irei. A primeira dimensão é uma dimensão preocupante e que eu acho que é particularmente preocupante na Europa, e Portugal não está excluído desta nova deriva, que é o assumir o debate ou o discurso da extrema-direita contra a imigração, que é um discurso preconceituoso, é um discurso que divide e é um discurso securitário. Esse discurso é um discurso que é absorvido muitas vezes pelo centro-direita no espaço europeu, e a verdade é que a extrema-direita tem crescido exponencialmente à custa de fazer um discurso de ódio contra os imigrantes. Esta é a primeira dimensão, que tem a ver com um dos temas que nós falaremos daqui a instantes, sobre aquilo que é a falsa informação disseminada nas redes sociais, o discurso completamente desprovido de sentido, sem nenhuma evidência científica ou sequer baseada nos factos, que é o discurso de Trump, que gera mini-Trumps no seio da Europa, e essa é a extrema-direita que está a potenciar este discurso. A segunda dimensão da imigração é que eu acho que este debate está inquinado, e está inquinado propositadamente pela falsa informação. Quando alguns setores, seja da extrema-direita, seja de representantes do nosso governo, como o Ministro da Presidência, que assumem que a imigração está diretamente ligada à criminalidade, mesmo que o relatório anual de segurança interna o desminta, e mesmo que o Sr. Presidente, o Sr. Diretor da PJ, venha dizer que é factualmente falso que a imigração esteja ligada a um sentimento de insegurança, porque não está ligada a um sentimento de criminalidade, quanto mais se potencia este discurso, mais a mentira vai graçando no espaço público e mais as pessoas vão ficando com a percepção. Eu acho que hoje se governa muito por percepções, e a exploração do sentimento da vulnerabilidade, da incapacidade de responder, do medo porque ainda não tem os papéis, do receio de não ser bem incluído, integrado na sociedade, são fatores que a mim, do meu ponto de vista, me deixam particularmente preocupada, e combaterei sempre. A PJ tem dados fidedignos sobre a criminalidade e a sua nacionalidade, e o relatório anual da segurança interna também tem dados muito fidedignos. A terceira dimensão é a dimensão de como é que nós queremos fazer a integração destas pessoas que procuram no espaço europeu, e em Portugal, mas no espaço europeu, procuram ser integradas. Elas fogem de misérias, fogem de ditaduras, fogem de desrespeito aos seus direitos como as mulheres, fogem de alterações climáticas que levam a movimentos migratórios, precisamente porque as alterações climáticas atingem os mais vulneráveis dos vulneráveis. E eu acho que, mais uma vez, volto aos factos. Uma boa política de inclusão não pode ser estragada ou mostrada à sociedade com um episódio ou outro que seja mau. Se nós olharmos para os números em Portugal, por exemplo, e é aqui que eu acho também que o Governo tem estado mal na forma como ataca o anterior Governo, e não é por ter sido eu fiz parte de um coletivo de Governo que quis uma política humanista e diferente dos cidadãos imigrantes, mas nós deixámos um novo programa de português, e eu estou totalmente de acordo. É preciso que as pessoas comecem pela integração através da língua e da cultura. Direitos e deveres, como o artigo 15 da Constituição o diz. Quando nós olhamos para aquilo que é o peso da contribuição dos nossos cidadãos estrangeiros para a segurança social, e percebemos que são 2.600 milhões de euros de contribuições em 2023, face a 400 milhões de subsídios, sabemos bem que não são dependentes de subsídios, a esmagadora maioria é mesmo gente que contribui para a nossa economia. E último dado, mais de 30% da população estrangeira que chega a Portugal é altamente qualificada. E, portanto, eu não gosto nada de olhar para a imigração, e não gosto que o centro-direita absorva o discurso da extrema-direita de que a imigração é um problema. Mas eu quero contrariar-te aí, porque isso não é verdade. Só te vou contrariar que a AIMA não foi criada por causa da morte de um cidadão. Em 2015, em 2019, em 2021,
o Partido Socialista tinha no seu programa eleitoral a necessidade de separar as funções policiais das funções administrativas da imigração, e é isso que a AIMA deve estar a fazer, que saúdo ter cumprido parte do plano que nós deixamos na pasta de transição de reforço dos meios, quer humanos, quer financeiros, mas ainda há muito a fazer porque isto não se para com a mão. Aquilo que eu queria contrariar é esta ideia que eu acho que não é nada benéfica para o debate e para o diálogo, que o centro-direita está a absorver a narrativa da extrema-direita. Não, o centro-direita sempre quis debater estas questões de uma forma séria e independente. Eu vou-te só interromper para dizer, quando ouço o Primeiro-Ministro a saudar a intervenção policial da forma como foi feita no Martim Muniz, deixa-me dizer, mas sobre percebo isso... que está a querer agradar o eleitorado do Chega. Não. Ana Catarina, tu foste ministra e portanto, há uma separação entre o Poder Executivo e as forças de segurança. E, portanto, agora, eu recupero aqui uma outra coisa que foi dita, até pelo líder parlamentar do PSD, o Hugo Soares. As rusgas, tanto quanto sei, não são feitas com as mãos nos bolsos. Aquela fotografia, de facto, é uma fotografia... Tu não gostas? É uma fotografia que eu não gosto, como é evidente. Agora, eu não vou pôr em causa nunca o trabalho dos polícias. Eu confio no trabalho das forças de segurança. Tenho pena que essa fotografia tenha sido utilizada e tenha servido como elemento manipulador da opinião pública. Porque houve tantas outras rusgas antes desta que não tiveram fotografia e sobre as quais nós não falámos. E, portanto, isto para dizer, a associação que se faz do centro-direita à extrema-direita não faz sentido por isto. O Primeiro-Ministro foi o primeiro líder partidário, inclusivamente, que ele fê-lo ainda não era Primeiro-Ministro, a dizer que havia uma agenda de inclusão, porque os imigrantes hoje em dia são os novos portugueses. A expressão vem do presidente do PSD e hoje primeiro-ministro. Portanto, não podemos misturar as coisas e eu acho, e a mim parece-me, que temos que encontrar as soluções que têm sido possíveis pôr em prática, em particular com os exemplos que o Governo tem posto na aceleração dos processos da legalização dos imigrantes, mas temos que combater a imigração ilegal. Claro. E nesse ponto eu acredito que nós estamos mas as duas de acordo. Não se combate a imigração ilegal com o fim da manifestação de interesse que entregou uma série de gente às mãos das máfias e do tráfico. Não significa... E há uma outra coisa, desculpa interromper, que me preocupa sobremaneira. Semana passada houve um debate aqui, no seio da Comissão da LIBE, e houve um debate com a audição da Comissão, do Comissário, da Comissão de resto, e houve um debate no mesmo dia, à tarde, no Parlamento Português sobre a implementação do Pacto das Migrações. Eu acho extraordinário que, ao dia de hoje, nós não conheçamos esse pacto, o plano de implementação do Pacto das Migrações. Acho que é muito de saudar o Governo pela escolha para coordenadora da implementação deste pacto. A mim deixa-me descansada do Dr. Germela Paulos, mas acho que o debate de quinta-feira passada no Parlamento foi um debate pobre por parte do Governo, porque o Sr. Ministro da Presidência estava completamente a leste do que deve ser a política de imigração na perspectiva que tu aqui defendes, inclusão e integração. Mas nós temos que continuar. Mas repara, temos que continuar, mas só um último apontamento. Nós temos que saber distinguir daquilo que muitas vezes é o discurso político e a ação. E aquilo que eu tenho visto da ação governativa nesta matéria é positivo. E, portanto, uma vez mais, é o combate à imigração ilegal, mas, ao mesmo tempo, sendo capazes de acolher os imigrantes, e os imigrantes são os novos portugueses. E estas não são palavras minhas, são palavras do Primeiro-Ministro. Mas temos que avançar e agora és tu que convém avançar apresentas... por uma razão, porque a semana passada apresentei o primeiro relatório, não é uma coisa fácil de colocar... Então vamos já para o verde, achava que íamos primeiro ao amarelo. Okay. Não, vamos. Então sou eu que te apresento. Ou então, se quiseres, se quiseres, fazes tu. O tema verde esta semana é, como dizia a Ana Catarina, é o primeiro relatório parlamentar, o teu primeiro relatório parlamentar sobre o Estado de Direito, Rule of Law, e portanto, muitos parabéns, porque é sempre um passo importante nesta instituição. O que é que eu gostava de salientar relativamente ao
ao teu relatório, dás um ênfase significativo à necessidade de proteger os jornalistas e combater a desinformação e a manipulação da informação. Referes também à concentração excessiva de propriedade dos meios de comunicação e eu acrescentava que já nos deparamos com as consequências de uma oligarquia no controlo das principais redes sociais que utilizamos e que nesta semana, curiosamente, no Parlamento Europeu também foi objeto de discussão, mas há um outro aspecto que eu gostava de referir, que tem a ver com a necessidade de monitorização do Estado de Direito, do funcionamento do Estado de Direito nos países candidatos à União Europeia, e eu acho que esse também é um ponto relevante, mas ainda voltando atrás sobre a questão mediática, deixar aqui um apontamento, nós ainda vamos falar sobre Donald Trump, mas deixar aqui um apontamento, que é a utilização que nós fazemos das redes sociais é que acaba por ditar ou não os protagonistas do dia, da semana e que têm marcado, que se têm afirmado cada vez mais nos últimos meses. E eu deixava aqui uma pergunta, talvez para um futuro programa, para um futuro episódio, é até que ponto é que não estão os órgãos de comunicação social a amplificar a mensagem de possíveis inimigos da democracia. Este é um comentário lateral, mas muitos parabéns, Ana, e dou-te agora a palavra para te referir sobre o teu relatório. Eu acho que sobre este relatório há 3 coisas que me parecem absolutamente essenciais. A primeira é a vantagem de termos um instrumento das instituições europeias, porque ele é do Parlamento, da Comissão e do Conselho, que possa avaliar o Estado de Direito em cada um dos Estados-membros e também nos países candidatos. Avaliar o Estado de Direito é avaliar a saúde da nossa democracia. Nós esta manhã discutimos muito a democracia aqui no Parlamento, sobretudo com a influência das oligarquias das plataformas, dos oligarcas das plataformas digitais, de que forma é que se pode exponenciar um algoritmo mau e com isso disseminar desinformação e notícias falsas. E, portanto, eu acho que este relatório é um relatório que põe muito enfoque em aplicar os instrumentos da União Europeia no sentido de travar aquilo que podem ser ataques à nossa democracia, às nossas democracias, através das plataformas digitais, que eu acho que têm um efeito muito positivo. Elas trazem-nos muito mais informação, mas ao mesmo tempo trazem o paradoxo, trazem o reverso da medalha, que é de que forma elas podem ser também colocadas ao serviço do fim das democracias e atacar os governos. Eu lembro sempre que nós hoje falamos disto com muita paixão, mas o Brexit começou com isto. Sim. O Brexit deu-se por causa das redes sociais. Muitos outros países tiveram os governos e as eleições influenciadas por esta manipulação da informação através das redes sociais e, portanto, eu acho que é muito importante, até sobre o tema anterior que nós falámos, sobre como se tratam os migrantes, como se pode dizer que um migrante é criminoso através das redes sociais, sem que haja fact-checking nenhum e que isso possa ser disseminado. Por isso é que neste relatório do Estado de Direito há também uma componente muito importante para monitorizar como é que os Estados-membros vão aplicar o Pacto das Migrações e se respeitam ou não os direitos humanos e as regras do Estado de Direito. E por último, eu acho que há uma revolução silenciosa que nós não nos estamos a perceber, mas que as organizações da sociedade civil nos têm alertado muito, que é para a restrição de direitos fundamentais no que diz respeito ao direito de associação, direito de manifestação, o corte nos financiamentos das ONGs quando não são pró-governo, e acho que o Estado de Direito tem que ter uma componente muito, muito importante sobre isso, e é por isso que proponho neste relatório que haja um novo pilar no relatório do Estado de Direito, seja um relatório sobre a não discriminação e o princípio da igualdade. Se me permites, para completar aquilo que referias relativamente ao relatório, ao teu relatório, aproveitando para partilhar com os nossos seguidores um pouco aquilo que se passa no Parlamento Europeu. E esta manhã tivemos o debate sobre o Digital Services Act, e houve uma divisão curiosa na Câmara, no hemiciclo, que foi a extrema-direita a servir quase como porta-voz
de alguns oligarcas. De Musk? Vamos pôr-lhes eu os ouvi, nomes? Eu ouvi dezenas de vezes Sim. os nomes de Elon Musk e de Mark Zuckerberg. Como sabes, eu mantinha algumas reservas ou alguma cautela relativamente a Elon Musk por causa das alterações climáticas e da influência que poderia ter em Donald Trump. Não, vamos falar disso a seguir. Mas se calhar vamos falar sobre isso a seguir. Mas causou-me muita, surpresa. Não compreendo como é que estamos a defender quase, ou não é nós, mas a extrema-direita a defender acerrimamente Elon Musk, olham para Elon Musk e acham que é o paladino de freedom of expression, não é? Da liberdade de expressão, e depois não olhamos para dentro e não percebemos que a União Europeia é fundada em valores, até o valor da liberdade não... É o artigo 2º. Que é o artigo 2º, ou a maneira como nós vivemos a liberdade é com regras e, portanto, há aqui uma certa confusão entre liberdade e quase, diria, anarquia, vinda possivelmente do outro lado do Atlântico, e causa-me, de facto, espécie que ter colegas no Parlamento a servirem, a prestarem-se esse papel de spokesperson. Sim, mas na discussão mas eu gostava de dizer isto, na discussão deste draft report, no fundo desta apresentação deste relatório preliminar, foi muito interessante perceber que PPE, Renew, Left e Greens estão ao lado do SND e consideraram que este primeiro relatório é um relatório dos democratas. Sim. E a extrema-direita, que acha que esse conceito de Estado de Direito e de democracia é uma coisa da esquerda que inventámos e que não existe. Portanto, sim, eu acho que é também aqui, na relação com Trump e no nosso próximo tema... Se calhar se quiseres introduzir já... introduzir, é que a tomada de posse de ontem coloca 3 preocupações. A primeira preocupação é de que forma, do meu ponto de vista, é de que forma é que a Europa consegue manter uma relação transatlântica, como sempre teve, é histórica, quer dizer, o perigo hoje nos Estados Unidos é da sustentabilidade da democracia, de uma democracia tão antiga quanto é a dos Estados Unidos, e se a União Europeia está preparada para ganhar autonomia, ganhar força e manter o projeto europeu que faz este ano 75 anos, que mantenha o projeto europeu vivo. A segunda grande preocupação que tenho é esta loucura de ter Elon Musk como uma grande figura da administração Trump, com tudo o que ela significa de consequências perniciosas para as nossas democracias. Eu até defendo eficiência na administração pública. Eu também defendo a eficiência, não defendo a eficiência na cabeça de Elon Musk. Aliás, Elon Musk é bom começar a relembrar que é também ele um imigrante, que agora faz um discurso contra os imigrantes, que é um homem que vem da África do Sul e é pró-apartheid. E, portanto, que é um homem que tem em todo o seu espírito, não é de congregação, de junção, de solidariedade, não. É de divisão entre os bons e os maus, e esta é a visão que a administração Trump tem do mundo. E a última nota que eu acho que é de enorme preocupação é o anúncio da saída da Organização Mundial de Saúde. Sabemos que Trump foi negacionista em relação ao Covid. A saída dos acordos de Paris, e sabemos como, e tu tens acompanhado estas áreas e as COPs, é muito preocupante quando os Estados Unidos são um dos países que mais poluem, deixa-me dizer assim, de forma simples. A seguir à China são os maiores poluidores. China, quer dizer, sair dos acordos de Paris é um erro e tem consequências sobre todo o mundo, e a sua visão sobre a política de imigração que me deixa particularmente preocupada. E depois é esta ideia de que estão a jogar ao monopólio. E, portanto, jogam ao monopólio e agora quer a Groenlândia. Jogam ao monopólio e agora quer o México. E jogam ao monopólio e agora quer... Parece que estão a brincar com coisas demasiado sérias e, portanto, eu espero que a Europa saiba responder a isto e saiba resistir à loucura que vem daquele lado do mundo. Este tema é amarelo porque nós concordamos em algumas coisas, mas se calhar... Até no Musk, tu já evoluíste. Não, no Musk já evoluíste. Feito uma certa evolução, mas pronto, mantenho-me moderadamente otimista, pode ser que tenhamos alguma boa surpresa. Mas sobre o impacto na Europa, é óbvio que isto significa uma relação transatlântica provavelmente diferente. A nossa proximidade, a nossa aliança transatlântica é histórica.
mas possivelmente vai transformar-se em algo mais transacionável, que não é essa a essência europeia, mas será esta a realidade. E, portanto, eu creio que, apesar de tudo, constitui uma oportunidade para a Europa. Uma oportunidade... Isso eu também concordo contigo. Por exemplo, a nível do comércio, não foi há algumas semanas anunciado o acordo com o Mercosul, eu creio que isso é muito positivo. Estamos a falar de um espaço de livre comércio o maior do mundo e, portanto, uma liderança europeia em tentar tirar partido, no fundo, do protecionismo anunciado de Donald Trump. O discurso dele foi numa lógica muito protecionista. Também uma oportunidade naquilo que diz respeito à segurança e à defesa. E por isso nós teremos um debate esta semana aqui no Parlamento. Temos que capitalizar este investimento que vamos fazer na defesa para que o investimento da defesa não se traduza apenas e só num aumento brutal das importações, mas que seja um promotor de investigação e desenvolvimento, da competitividade europeia e que possamos tirar partido disso através de pagamento de melhores salários, de empregos qualificados, enfim, por aí fora. Portanto, na segurança e na defesa eu creio que este é um elemento relevante, uma vez que se espera um aumento das contribuições dos Estados-membros da NATO. E depois vejo as alterações climáticas um outro desafio por causa do anúncio da retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris, o que no passado não significou que os Estados dos Estados Unidos todos tenham alinhado por essa interrupção. Há muitas coisas. Mas, pronto, este era um comentário lateral. Mas sobre as alterações climáticas, também aqui a oportunidade para a União Europeia, nomeadamente através do investimento em novas tecnologias limpas. E nós precisamos, por um lado, dar uma resposta ao ambiente e, portanto, precisamos de descarbonizar a nossa economia e, por outra, precisamos de energia barata para as nossas empresas para promover a competitividade europeia. Mas eu acho que este é mesmo um momento é fazermos o nosso trabalho e percebermos qual é que é a nossa capacidade de influenciar, ainda que me pareça que o multilateralismo esteja, de facto, mais em causa hoje do que há uns anos atrás. Só para completar o que tu estás a dizer, eu estou totalmente de acordo que esta é uma oportunidade única para a Europa se reinventar e reafirmar. Sim. Nós temos amanhã o debate aqui sobre as prioridades da presidência polaca, que não ignoram o momento político que nós estamos a viver no mundo. Aliás, esta semana é a semana dos discursos dos Donalds. Dos Donalds. Portanto, tivemos Donald Trump, amanhã vamos ter Donald Tusk. Tusk aqui e Trump do outro lado, mas de qualquer forma, sim, eu acho que é um momento para a Europa se afirmar do ponto de vista económico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista das democracias e do ponto de vista de conseguir que esta relação transatlântica, apesar do lado lá, não se desfaça totalmente, porque, feliz ou infelizmente, os países e as democracias são a sua circunstância, mas resistem. Há um indicador que, para terminar, que eu não negligenciaria, que é o facto do secretário de Estado norte-americano, que foi hoje confirmado, ser Marco Rubio, que é um defensor da NATO e, portanto, que eu creio e que tem ligações, tem ligações fortes à América Latina e, portanto, eu creio que pode ser aqui um interlocutor interessante. Mas veremos. Cá estaremos para ver e para falar sobre isso. Mas nós estamos a chegar ao final do nosso episódio e hoje temos uma fotografia para comentar. A imagem, para quem nos ouve no podcast, é uma imagem de uma criança palestiniana a usar uma capa de super-homem enquanto caminha por uma rua onde são visíveis os destroços provocados pela guerra em Gaza. Esta fotografia assinala o acordo de cessar-fogo entre Israel e a Palestina e, no fundo, serve aqui quase como um mote de esperança para a tão necessária paz que é precisa entre os povos israelitas e palestinianos, mas espero que seja um acordo de cessar-fogo mais duradouro do que aquele que foi inicialmente anunciado. A imagem é uma imagem muito inspiradora para quem nos ouve, de um menino com a capa de super-homem a correr pelos escombros de Gaza. E faz lembrar o filme A Vida é Bela, que é mesmo no meio do sofrimento, das mortes, do horror que tem sido o bombardeamento a Gaza, é possível que as crianças continuem a sonhar e, com a sua alegria, a levar o mundo para a frente. Eu acho que aquela corrida que ele faz
no meio dos escombros, celebra o acordo de cessar-fogo, mas celebra sobretudo o futuro que se pode desenhar. Eu acho que ontem a libertação dos reféns é um bom sinal. Eu gostava muito de, neste momento, a troco desta imagem, lembrar aqui aqueles que eu achei que em 1995 podiam ter celebrado um cessar-fogo permanente e uma paz permanente, que era Yitzhak Rabin e Yasser Arafat, e portanto espero que hoje se consiga, que estes líderes de hoje consigam cumprir o sonho daqueles que em tempos morreram também por isso. É bom não esquecer que Yitzhak Rabin foi assassinado por ter defendido o acordo de paz entre Israel e a Palestina. Bom, muito obrigada por terem estado connosco em mais um episódio do Artigo 2º. Ao longo deste ano 2025 vamos continuar por aqui a debater a atualidade nacional e internacional e com algumas novidades. Voltaremos, mas que espero que nos ouçam no YouTube, Spotify e que nos ajudem, às vezes com sugestões, até através das mensagens, quais são os temas que gostavam que nós debatêssemos. Se calhar era bom uma interação também. Exatamente. Consigo, que nos ouve do lado de lá, contigo, com os mais novos. Com toda a gente. Cá estaremos para a semana com mais um Artigo 2º. Até à próxima.